1 Coríntios 13, nós estamos há 3 semanas só no capítulo 13. É um capítulo que requer, ou tem requerido, um pouco mais de atenção, de nos determos um pouco mais para as revelações de Deus para nós. Nós vamos orar. Eu convido você a colocar-se diante de Deus, dizer para o Espírito Santo agora: Senhor, preciso aprender a tua palavra. Eu quero viver de modo a que o Senhor se agrade de mim. Eu quero honrar o Senhor com a minha vida. Eu quero receber a tua palavra e abrigá-la na minha alma, no meu coração, para que eu possa dar prazer ao Senhor. Eu preciso disso. Amado Senhor, que em nome de Jesus, quando agora como igreja do Senhor reunida, nós vamos receber tua palavra. Suplico a ti que o Senhor, uma vez mais, faça de mim um mensageiro afinado nas tuas mãos, um instrumento que o Senhor usa para produzir a melodia que abençoa, que edifica, que exorta, que equipa, que capacita o teu povo. E que em nome de Jesus seja calada toda voz que conspira contra a recepção da tua palavra por todo aquele que a ela agora se submete. Em nome do Senhor Jesus. E por isso, muito obrigado, Pai. Amém. Vamos lembrar a origem dos problemas que a igreja de Corinto vivia. Uma igreja rica em manifestação de dons, uma igreja numa cidade próspera, uma cidade importante dentro do contexto do Império Romano, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, que lá permaneceu por pouco mais de 2 anos, mas depois que ele a deixou, alguns líderes despontaram em meio à congregação. Alguns líderes religiosos também passaram a exercer influência sobre aquela igreja através de alguns grupos que foram absorvendo essas orientações através dos seus personagens de liderança. Uma igreja que acabou se fracionando em grupos, incentivados por essas lideranças que se corromperam, uma vez que deveriam permanecer sob a doutrina do apóstolo Paulo, fundador daquela igreja, mas uns estavam agora seguindo a liderança de uma dessas personalidades que se despontou em meio à igreja, que estava se dizendo seguidor de Apolo, outro se dizendo seguidor de Paulo, outro se dizendo seguidor de Pedro, e outro dizendo: a gente não precisa de ninguém porque a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo, nós não precisamos de ninguém para liderar a gente. E estas divisões acabaram descambando para problemas de natureza doutrinária, porque Pedro era da circuncisão, Paulo era da incircuncisão, Apolo meio que estava lá e cá, embora tivesse um conhecimento teológico importante. Esses problemas doutrinários que foram minando a igreja, porque já não falava mais a mesma linguagem, não tinha mais o andar sob o mesmo parecer, não havia unidade na igreja. Aliás, qual é o alicerce nosso como primeira igreja batista em Belfor Roxo? Alicerce, qual é o alicerce? Vamos lembrar como criança. Quem aqui foi embaixador do rei? Mensageiro do rei, vamos lembrar? Onde é que está o nosso alicerce? E o que diz o nosso alicerce?
falar uma só língua, ter uma só visão, uma mesma disposição mental, andar sob o mesmo parecer. Isto é a igreja de Jesus Cristo. E aquela igreja já estava deturpada nisso. E por conta disso acabou descambando para outros problemas. Problemas de natureza o quê? Moral. Problemas morais. E problemas morais graves, de repercussão grave em meio à sociedade, aquela igreja já estava apresentando. Numa síntese do capítulo 13, que estamos pela terceira semana agora entrando, estudando, o apóstolo Paulo diz que todos os dons carismáticos e extraordinários que podemos imaginar são inúteis se não houver o quê? Que amor? Se não houver ágape. Se não houver ágape, não adianta. Vimos no estudo 17, nos versículos de 1 a 3 do capítulo 13, que sem amor eu sou o quê? Ofensivo aos outros. Vamos lembrar disso? Sem amor eu sou o quê? Ofensivo. Sem amor eu vou querer impor a minha ideia. Sem amor eu vou querer impor a minha sugestão. Sem amor eu vou querer que seja feito do meu jeito. Sem amor eu vou levantar a voz, mesmo eu estando certo. Sem amor eu acabarei sendo arrogante. Eu posso estar certo, mas seria arrogante. Sem amor eu sou ofensivo aos outros. Sem amor eu não sou nada. Verso 2. Sem amor eu sou ofensivo aos outros, é o que o Paulo diz no primeiro versículo. Sem amor eu não sou nada, versículo 2. E sem amor eu não ganho nada, versículo 3. Então, sem amor eu sou ofensivo aos outros, não sou nada e eu também não ganho nada. O que eu vou receber de Deus se eu não pareço com Ele? Um bom pai é aquele que não presenteia o seu filho se esse filho é um filho que não o honra, não parece com ele. Se o pai diz isso aqui é errado, não faça, o filho vai e faz. E o pai depois ainda compra o presentinho, está na rua, ele lembra dele, eu vou comprar isso aqui porque eu sei que ele gosta, vai lá e leva. Ele está incentivando o filho a continuar errado e errando, e a construir um caráter deturpado, uma personalidade ruim. E Deus não faz isso. A palavra do Senhor diz que Ele ama, e Ele faz o que com quem Ele ama? Ele disciplina. Deus disciplina. Vimos na semana passada, no estudo 18, que nos versículos 4 a 7, o apóstolo Paulo passa a mostrar a natureza do amor, e ele diz que o amor é duas coisas. Quais são as coisas que ele diz que o amor é? A primeira, longânimo. E a segunda qual é? Benigno. O amor, ele faz o bem, e o amor, ele é longânimo. O ânimo do amor é grande, é muito grande. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor por nós, em que nós ainda quando éramos pecadores, Ele deu o seu Filho para a nossa salvação. Que amor é esse, né? Como diz a canção. Por fim, nós chegamos aos versículos 8 a 13, que vamos ler juntos, e eu conclamo você a ler conosco na versão que está aqui no telão. Você pode ler com a mesma disposição de quem está torcendo para o pastor hoje não terminar tarde, mas terminar na hora. Então vamos juntos, bem forte.
Algo a pontuar sobre a igreja de Corinto, como constatamos aqui nessa epístola, é que dentre os dons que ela possuía, os que eles mais exaltavam eram os dons de línguas, de profecia e de conhecimento. Interessante que não parece ter mudado muito, porque a gente encontra esse tipo de realidade com muita frequência também em nossos dias. O versículo 8 começa dizendo que o amor, ele jamais o quê? Olha como é que Paulo começa dizendo: o amor jamais acaba. Que desgraça é ouvir de um crente que um dia foi com o seu noivo, a sua noiva, até o altar do Senhor, e ali fez uma consagração de ágape, de amor incondicional. Por isso a aliança dita até que a morte nos separe, mas em algum momento depois, no decorrer do casamento, diz: o amor acabou. O amor acabou. O que acabou foi a vergonha. Talvez ela nunca tenha existido. Porque uma pessoa, para dizer que é crente em Jesus Cristo e não ser fiel à aliança, não saber o que está fazendo e fazer diante de Deus, é zombar de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor não se deixa ser o quê? Zombado. Irmãos, eu tenho dito e vou repetir: Deus não amaldiçoa ninguém, Ele nem precisa. A palavra do Senhor diz que nós vivemos num mundo que está sob o domínio de quem? Do diabo. Deus então não precisa fazer nada. Ele é amor, Deus não é mal, Deus é o bom, Ele é o sumo bem. O que Deus faz é que quando alguém o desonra, Ele deixa essa pessoa por sua conta. Agora para pensar, você por sua conta, eu por minha conta, no mundo que está sob o domínio do diabo, que está aqui para roubar, matar e destruir. Que perigo! E quantos são os crentes que estão vivendo brincando de amar? Não, eu fiz uma aliança com a igreja de Cristo, eu participei do processo todinho, eu frequentei a igreja durante muito tempo, eu paquerei a igreja, eu namorei a igreja, procurei o pastor, disse que eu quero ser membro da igreja, aí eu fiz lá o discipulado para a integração, a membresia, eu entendi que devia ser batizado, eu conheci os princípios, eu conheci os valores, eu conheci as crenças essenciais, a doutrina da igreja, e eu disse: sim, é aqui, eu recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, e fiz uma aliança de tê-lo como Senhor da minha vida, por isso eu quero obedecer às suas ordenanças, ser batizado e me tornar membro da igreja. Então ele é trazido, faz essa aliança com a igreja, faz o pacto de membresia, é batizado ou é recebido na membresia por carta de transferência ou aclamação, porque já vem de uma realidade que recebeu Jesus lá, e no decorrer do caminho desonra. Irmãos, o que nós temos vivido no nosso país, no nosso estado, no nosso município, não é por outra razão. Viver num país que tem a liberdade de expressão que temos nessa nação, e vivemos a realidade social que nós estamos vivendo, é uma vergonha para o cristianismo. E a responsabilidade número 1 é minha e do pastor Dari e de todos os pastores. Sabe por quê? Porque nós é que temos a responsabilidade de ensinar a verdade. Espera aí, pastor, o senhor botou aí o senhor, o pastor Dari, todos os pastores como Cristo, e Cristo já veio. Não, eu estou fazendo a minha meia culpa, joguei ele no fogo comigo. Porque tem muito por aí de pseudos pastores, homens que se dizem de Deus, ensinando um evangelho da mentira. Evangelho quer dizer boas novas. Tem muitos por aí ensinando as boas novas de que você pode pecar, que não tem problema. Você pode subir o púlpito aqui e tocar, qual é o problema?
Você pode ser amaziado, vai lá e faz a regularização, o reconhecimento do pecado, do amaziamento, da fornicação e até do adultério. Você vai ali e faz o contrato de união estável, não tem problema nenhum, a gente passa a receber você aqui na membresia da igreja. E é por coisas que vêm sendo pecadinhos, que na realidade nada mais são do que pedras jogadas pelo diabo para causar a avalanche. A gente está vivendo a realidade que a gente tem vivido na sociedade. Porque uma igreja fraca, ela não é nada para impedimento do avanço das trevas na sociedade. Pelo contrário, ela se faz coparticipante. E onde é que fica a responsabilidade da igreja? Cada um de per si. Ora, nós os batistas, nós cremos, ensinamos, é princípio nosso, sacerdócio universal do crente. Mas que crentes que dizem que amam a Deus, fizeram uma aliança, receberam Jesus como único eterno suficiente Salvador, sabem do sacrifício que foi feito por Ele, imerecido, morrendo naquela cruz, para depois passar a viver um evangelho de inverdade, não lê Bíblia, não tem comunhão com a palavra de Deus, age por sentimento, é refém de Satanás e de demônios dentro da sua casa, no seu casamento, no relacionamento com os pais, com os filhos. Por quê? Porque não tem amor. Porque não tem amor. Amor, Paulo diz, o amor jamais acaba. Se tem amor, não acaba. É por isso que nós acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque aquele que recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador e fez dele Senhor da sua vida, pode em algum momento se sujeitar a um outro Senhor. Isso se chama pecado. Mas ele necessariamente não quer dizer que deixou de ter a salvação, porque recebeu Jesus como seu único eterno suficiente Salvador. E Deus é o Pai que está de braço aberto esperando o filho pródigo voltar. Amém? Amém, irmão? Por isso a igreja deve ser uma igreja restauradora. Ela disciplina quando tem que disciplinar. A palavra de Deus pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses diz, nem com ele comais. Mas significa tratá-lo como inimigo? Não. É permanecer em oração, é permanecer clamando a Deus para que o conserto seja feito. E o dia que entrar pelas portas, eu não sei se vem para fazer o conserto, para visitar o que é, eu já recebo de braço aberto. Porque a igreja de Jesus tem que ser o quê? Restauradora. E por que ela tem que ser restauradora? Porque ela ama. Se tem amor, o amor não acaba nunca. Porque o amor de Deus não acaba. O verbo grego usado para essa palavra aqui, traduzida para o português como acabar, é pípito em grego, que quer dizer falhar, entrar em colapso. Então o que Paulo está dizendo é que o amor nunca falhará, não tem como dar errado se tem amor. Se tem amor, vai dar certo. Amor não é verbo, é verbo. Hã? Aí os professores de português, os entendidos de português, os bons estudantes de português, me ajudem aí. Amor, ele é o quê? Substantivo? O substantivo identifica alguma coisa? Diga aí, gente. Me ajuda aí. O verbo é o quê? É uma ação. Eu te pergunto, a palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que é meu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele, quer dizer que Deus amou quando ninguém amava Ele. Então amou aí é substantivo ou é verbo?
É verbo. Verbo exprime o quê? A ação. Significa dizer que por causa do amor que não falha, por causa do amor que não fale, por causa do amor que não se corrompe, que havia em Deus e que há em Deus, Deus escolheu salvar quem não amava. Eu quero te perguntar: como é que Deus te vê? Como é que Deus me vê? Se eu escolho ser rancoroso, se eu escolho ficar azedo, se eu escolho ficar esperando justiça por causa de alguém que não me tratou bem. A avaliação que eu devo fazer, e que Paulo estava falando para a igreja de Corinto, é: quantos de vocês aí de fato têm amor? Que tem dom, mas tem amor? O amor pode falhar quanto ao seu exercício, como acontece com os outros dons. O amor pode ser deixado, mas não pode ser perdido. Amor não pode ser perdido. Alguém já ouviu falar que Deus se perdeu? O fervor do amor pode diminuir, se abater, pode esfriar através da prevalência do pecado, pode ser bastante amortecido pelo crescimento do erro, da heresia, que comem como um cancro, como aconteceu com a igreja em alguns momentos da história. Olha para a Europa. Cadê o evangelho lá na Europa? Domingo que vem estará pregando em nossa igreja o pastor João, da PIB de... deu branco agora. Vila da Penha. Que por amor de Deus nele está deixando um ministério consolidado, com o conforto da sua família, dos familiares, dos colegas, dos amigos, dos relacionamentos, dizendo sim para uma igreja em Portugal que não tem condição sequer de sustentá-lo, e ele tem esposa, tem filhos, por causa desse amor que não falha, e que Deus colocou nele, e ele escolheu viver por ele, e vai deixar tudo aqui, até maio, para ir para Portugal, onde o que aconteceu com o amor? Esfriou. O amor pode ter esfriado lá, mas o amor está quente no coração do pastor João e da primeira igreja batista de Vila da Penha, que disse: nós vamos entrar com o Senhor, nós entendemos que isso é visão de Deus, e nós vamos estar ajudando o Senhor a ser sustentado lá, com todas as igrejas que entrarem junto nessa visão de Deus, porque o amor nunca falha. Ele pode esfriar em algum lugar, mas ele não morre, porque o amor nunca acaba. Ele pode então ser bastante amortecido pelo crescimento do erro, heresia, que come como um cancro, como aconteceu com a igreja em alguns momentos da história. Pode ser muito obstruído por um cuidado ansioso e imoderado, e preocupação pelas coisas mundanas, materiais, coisas essas que são muito perniciosas para todos os ramos da religião vital e poderosa, piedade, e particularmente amor a Deus, a Cristo e aos irmãos. Mas essa graça nunca falha, nunca falha quanto ao seu princípio. É uma semente imortal, incorruptível, que vive entre as mais violentas tentações, como em Pedro, que sob as maiores deserções e aflições mais graves ainda perseverou. Ele preservou a afeição a Deus. Pedro, tu me amas? Lembra do Pedrão antes? Senhor, ainda que seja para a morte, eu vou contigo. Ah, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas Pedro amava Jesus, mesmo tendo sucumbido àquela tentação momentânea. Pedro não saiu para se enforcar. E quando Jesus volta, Jesus diz para Pedro: Pedro, você me ama?
apacenta os meus cordeirinhos. A fé e a esperança perderão o seu uso na vida eterna, irmãos. Quem é que vai precisar de fé na vida eterna? Quem vai precisar de esperança quando a esperança já tiver sido consumada? A fé e a esperança vão perder seu uso lá na vida eterna, porque a fé será transformada em visão. A fé é a prova daquilo que eu ainda não vejo, mas a partir do momento que eu passei a ver, preciso mais dela. E isso acontecerá conosco quando formos para a glória e recebermos a nossa coroa e estivermos ali vendo Jesus. A fé será transformada em visão e a esperança será transformada em gozo. Quando estivermos na glória, na eternidade com Deus, não precisaremos mais de esperança, nós estaremos usufruindo da vida eterna com o Senhor. Aleluia! Mas o amor será o mesmo, agindo em uma esfera ainda mais alta e a um maior grau, de uma maneira perfeita. O amor ágape nunca cede às pressões, por mais intensas e contínuas que elas sejam. Se um homem ama a esposa, se uma esposa ama o marido, com um amor sincero, verdadeiro, que vem de Deus, não vai acabar nunca. Recentemente tomei conhecimento de um senhor que faleceu. Ele e a sua esposa estavam por completar 50 anos de casados. Ele faleceu e menos de 20 dias depois a esposa foi. Por quê? Porque ela não se via mais vivendo nesse mundo sem ele. Já idosa, iam fazer 50 anos de casados, olha que lindo. Ela não se matou, mas ela já não se via mais vivendo nesse mundo sem a sua metade, o seu companheiro. Amor ágape. Lindo isso. A fé, então, a esperança vão perder o seu uso lá na vida eterna, amados. O amor ultrapassa a morte, ele chega na eternidade. Paulo confronta os dons que os coríntios tinham no mais alto posto na lista de prioridade. Qual era a lista de prioridade dos coríntios? Línguas, profecia e conhecimento. E Paulo faz isso mostrando que cada um desses dons seria irrelevante, pois, como diz ele, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem vai precisar de profecia lá no céu? Quem vai precisar de línguas lá no céu? Quem vai precisar de conhecimento lá no céu? Mas todos nós precisaremos ter amor, e teremos amor lá no céu. E o amor começa aqui. Um dia nós também vamos conhecer como hoje nós somos conhecidos por Deus. Se os coríntios se especializavam em línguas, profecia e conhecimento, Paulo concentra a sua atenção na fé, na esperança e no amor. Porque sem línguas, mas com fé, eu chego no céu. Sem conhecimento, mas esperança, eu chego no céu. Sem línguas, sem esperança, sem ciência, sem profecia, eu chego no céu. Porque o que eu preciso para chegar no céu é o que, irmão? Amor. O que faz uma pessoa ser salva por Jesus? É amar a Deus acima de todas as coisas. E talvez não tenha nem tempo de amar o próximo como a si mesmo. Porque o ladrão na cruz teve tempo? Não. O ladrão na cruz, a Bíblia não diz que ele teve tempo, nem que ele tenha proferido qualquer palavra a qualquer pessoa, dizendo: olha, me perdoem, vocês estão aqui, porque eu fui um bandido, eu fui um mau elemento, eu fiz mal à sociedade. Ele apenas ele virou para o outro ladrão e disse: eu e você merecemos estar aqui. Ele confessou que era pecador,
E ele virou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele reconheceu Jesus como o Messias, o Filho de Deus, que tira o pecado da humanidade. Essas são as 3 qualidades, irmãos, que permanecerão, e a maior, a mais importante delas, que é a que vai conosco para a eternidade e permanecerá conosco lá, é o ágape, é o amor. Para encerrar, agora você faz um ó. Para encerrar, ó, 11h30, hein? Pastor Cláudio na veia. Para encerrar, irmãos, pensa um pouquinho sobre isso. Você diz que você tem amor, mas ama mesmo? Satanás tem banalizado em nossa sociedade muita coisa, transformado valores em coisas banais. Eu fico profundamente triste, porque eu sei que o Espírito Santo fica, quando eu vejo crente dizendo: eu amo rosa, eu amo praia, eu amo abacate. Amando coisas. Isso é a deturpação, isso é a corrupção que Satanás já conseguiu incutir até na mente de muitos e muitos crentes. Quando amor é para ser compartilhado, é para ser sentido, vivenciado e compartilhado com Deus acima de tudo e todos, e com o próximo como a nós mesmos. Mas Satanás tem corrompido. É por isso que a sociedade está do jeito que está, porque nós, os cristãos, estamos tendo a mesma língua da sociedade, a sociedade que está corrompida pelo sistema que a rege, dominado pelo diabo. Porque muitos crentes já estão com a sua mente cauterizada pelo mal, muitos crentes se achando cheios de conhecimento, já não tem discernimento das coisas espirituais, a ponto de pegar e repetir o que Satanás está aqui do lado de fora procurando fazer incutir na mente dele, e ele recebe e repete. Que besteira! Isso é só figura de linguagem, isso é bobeira. Que ignorância desse pastor! Esse pastor não deve ter nem formação para falar uma coisa dessa. Enquanto não são os crentes, enquanto não são as igrejas que estão aí, vivendo da mesma forma que o mundo. A maioria do que eu tenho visto hoje não é crente, pessoas que vêm do mundo cheio de tatuagem, que vêm para a igreja, não. É crente que não tinha tatuagem e agora passou a se tatuar, seguindo o mundo. Ainda diz assim: mas que diferença tem uma tatuagem? Que diferença tem um piercing na língua para um brinquinho na orelha? Eu quero te chamar a atenção. Você pode olhar para mim agora? Eu quero te chamar a atenção porque durante essa semana inteira eu fiquei ligado com Deus em relação a isso. Ao longo dessa semana inteira, já tem 2 semanas que eu estou: Senhor, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? O que está por trás disso daqui? Quando a gente liga a televisão em programa jornalístico, seja ele qual for, isso começou com a Rede Globo. E quando foi essa semana, eu fiz questão de assistir na Record, no SBT, na Bandeirantes e na Globo, porque eu estava assistindo, vendo isso na Globo direto. Não tem um programa jornalístico sem falar de feminicídio. Parece que de repente o Brasil se tornou o país de feminicídio, o
país que mais tem casos em que o marido mata a mulher, em que o companheiro mata a mulher, em que o homem mata a mulher, em que o homem tortura a mulher, em que o homem agride a mulher. Parece que nós de repente descobrimos que isso não acontecia e começou a acontecer, ou então de repente agora isso está acontecendo numa escala absurda e estrondosa. Da onde vem isso e por quê? E eu falei, não, isso é coisa de Globo. Porque de fato, durante algum tempo, eu só vi isso na Globo. Mas essa semana, eu mudei da Globo para Record, que o jornal vem depois da noite. E qual era a primeira matéria que a Record começa a bater? Feminicídio. Aí depois eu resolvi ir olhar para a Band. Feminicídio. Depois eu fui para o SBT, feminicídio. O que está por trás disso? O que está por trás disso é aquilo que vem acontecendo no nosso país há muito tempo e no mundo. Satanás quer destruir a posição do homem na sociedade. Satanás quer destruir a imagem que Deus colocou para o homem macho, ser do sexo masculino no casamento, construindo na mulher um senso comum em que elas devem tomar cuidado, e já daqui a pouco estarão indo para o casamento que já está sendo não como era para ser, numa neurose social. E as mulheres que já são há muito tempo, há décadas e décadas, sendo bombardeadas pelo feminismo, para andar pela visão de que ela deve buscar e ter e exigir direitos iguais em todas as situações para com o homem, e é por isso que muitos casamentos não sobrevivem sequer ao segundo ano. Por quê? Porque mulher quer falar em pé de igualdade. Irmão, não tem condição. Você põe duas pessoas, alguém ali tem que liderar. E isto é um ardil desgraçado, mas muito bem engendrado, como tudo mais que Satanás faz, que ele não é bobo, e ele não faz de qualquer jeito, minando subliminarmente, incutindo na mente, na sociedade, um senso comum que ao longo do tempo vai ser sedimentado ainda mais terrivelmente para destruição do lar, da família, do casamento. A gente agora não vai destruir mais porque as crianças agora vão ser protegidas, que botaram uma Damares lá, né? Porque agora o presidente da República não aceita mais essa coisa de identidade de gênero na escola, né? Quer dizer que agora o Brasil, a gente que queria destruir tudo isso por esses meios, não vai ter mais. Mas vamos sim, os meios de comunicação continuam a serviço de Satanás. Você não achou estranho não isso? Ou será que isso é teoria da conspiração de um pastor translocado, fundamentalista e fora do tempo? Pensa sobre isso. O que é amor? O amor faz eu me submeter. O ágape, eu me submeto. O ágape faz com que eu leia Jesus dizendo assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. E eu digo, vou me esforçar para isso. Mas também diz para mim assim, quando Jesus diz: farte-se da afronta. Quando também Jesus diz assim: ama teu inimigo. Quando diz Jesus assim: se ele te bater de um lado, oferece o outro. É o ágape que diz: amém, Senhor. É o ágape que faz a mulher saber qual é o seu lugar, que não é menor, que não é de opressão, que não é de capacho, que tem um valor extraordinário, porque é ela quem ajuda o homem a ser alguém bem-sucedido. Então ela diz, por amor ágape, eu aceito a liderança e a autoridade na liderança do meu marido. Eu não vou ficar batendo de frente com ele, não. Eu aceito a tua palavra que diz, Senhor, que ele
ele é o cabeça e o sacerdote. É o ágape que diz para o homem assim: ela tem dificuldade, ela tem esses problemas na personalidade, mas eu vou me submeter diante do Senhor para que o Senhor trate, porque está escrito: amar a minha esposa e conviver com ela com entendimento, dando honra a ela como vaso mais fraco. Às vezes eu posso até me fragilizar, como disse o amor, ele pode sofrer desgaste, chegar no momento em que o fio desencapa e dá choque, mas eu posso voltar e dizer: me perdoa, porque eu me permiti ser levado pela pressão do momento, mas eu vou amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E eu só faço isso se eu tenho ágape. E é isso que está faltando na igreja. É isso que está faltando nos crentes. É isso que está faltando nas casas, nas famílias, nos casamentos, no relacionamento com os filhos, com os pais, com o próximo, com Deus. Nós vemos que hoje, tal como no tempo dos coríntios, amados, há igrejas que supervalorizam o falar em línguas, enquanto outras o saber teológico, e outras ainda a pregação pelos meios de comunicação. Embora essas três coisas devam estar presentes na igreja, elas podem estar erradas se o ágape não for o que as norteia, se o ágape não for o que as motiva. Se o motivo for a igreja aparecer na sociedade, o meu ministério, para que todos saibam que eu sou o pastor dessa igreja, para Deus isso é palha, é lixo, não vale nada. Se não for por amor, para alcançar almas perdidas, para Deus não vale nada. Fé é crer sem ver. Esperança é não ficar ansioso apesar do tempo. Amor é querer o bem sem impor condição para fazê-lo. Paulo diz que o maior de todos estes é o amor, porque é ele que nos faz parecidos com o Pai. E é isso o que dá prazer ao coração dele. E Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo diz ainda: então veremos face a face. E isso se dará quando nós estivermos no céu com ele. Meu irmão, minha irmã, você tem amado com ágape? Ou teu amor é um filéus, um eros, um amor egoísta, que não é amor, um sentimento que tem sido chamado de amor, mas é egoísta? Você ama pessoas, ama Deus, ou você ama coisas? Você é um crente que está buscando viver para fazer diferença, sendo sal e luz, ou você é um crente que já está no curso do mundo, o sistema que rege a sociedade, corrompendo-a e conduzindo-a a cada vez mais se afastar de Deus? A igreja de Corinto estava assim. E Paulo está dizendo para eles: nada disso que vocês têm aí está sendo recebido por Deus. Vocês já estão sem poder, ainda que vocês tenham dons carismáticos manifestos. Vocês não estão influenciando a sociedade, vocês estão envergonhando o nome do Senhor pelos escândalos que estão acontecendo aí. Está faltando amor. Esse ano é ano de renovo para a primeira igreja batista em Belfor Roxo. Renovo de amor, renovo da fé, renovo da esperança. Então vem comigo e vamos dizer para Deus: Senhor, eu estou nessa, eu peguei a visão, Senhor, eu estou dentro. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe, Senhor, de fato eu tenho falhado nisso aqui. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe, Senhor. O amor em mim, em alguns momentos, tem sucumbido. E quem sabe é agora que você está vendo isso. Quem sabe é agora que você está vendo uma crise no seu relacionamento conjugal, que só vai ser resolvida com amor. Porque o amor é benigno. O amor é longânimo. O amor não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal, não se porta de forma inconveniente. Tudo sofre, tudo
tudo crê, tudo espera.